Meu irmão nasceu em casa sem médico. A parteira disse que foi rápido e silencioso. Ele não chorou. Só ficou olhando para o teto com os olhos muito abertos. Crescemos num sítio isolado no interior do Rio Grande do Sul. Nossos pais trabalhavam na terra. A casa era de madeira, com chão batido. Dividíamos tudo: quarto, cobertor, susto. Nossa avó, vó Luzia, morava com a gente desde sempre. Vivia com um terço na mão e não largava o hábito de rezar baixinho, principalmente perto das datas de lua cheia. Samuel era estranho desde pequeno. Não brincava com outras crianças, falava pouco e vivia voltando para casa com os joelhos ralados. Dizia que se perdia no mato, mas conhecia bem o caminho. Com 8 anos, teve a primeira crise. Caiu no chão da cozinha. Os braços travaram, a boca espumou, os olhos viraram. Minha mãe gritou. Meu pai disse que era nervoso. Vó Luzia mandou rezar. No dia seguinte, Samuel não lembrava de nada. Disse que só sentia o corpo cansado. As crises passaram a acontecer perto da lua cheia. Depois de cada uma, ele ficava quieto por 2 ou 3 dias. Tinha febre baixa e não saía do quarto. Comecei a reparar que os cachorros latiam quando ele passava. Um até tentou atacá-lo uma vez, sem motivo. Ninguém falava disso. As coisas simplesmente continuavam como se nada estivesse fora do normal. Mas estavam. Foi no inverno que as coisas começaram a mudar de verdade. Acordamos com os cachorros latindo sem parar. Meu pai levantou, pegou a espingarda e saiu com a lanterna. Fui atrás dele, em silêncio. No curral, um dos bois estava caído, morto. Não havia sangue. O corpo estava duro, com os olhos abertos, a língua para fora. O chão estava cheio de marcas. Pareciam pegadas de animal, mas eram irregulares. Algumas tinham o formato de pés humanos, outras estavam afundadas como se a coisa tivesse escorregado. Meu pai passou a lanterna devagar. Não disse nada. Voltou para casa e guardou a arma. Samuel estava sentado na cozinha. A camisa suja de terra, os pés descalços. Tinha marcas nos braços, como se tivesse arranhado algo por dentro do mato. Minha mãe lhe deu um copo de leite. Ninguém perguntou nada. Naquela noite, vó Luzia não dormiu. Ficou acordada, andando pela casa, rezando com o terço apertado na mão. Quando me viu no corredor, disse que certos meninos nascem com coisa dentro, que tem corpo que chama o que a gente tenta esquecer. Não perguntei mais nada. 2 dias depois, a parteira apareceu. Ninguém mandou chamar. Chegou com a cara fechada e os olhos fundos. Pediu para ver Samuel. Ficou olhando para ele um tempo longo demais, sem dizer nada. Depois me puxou pelo braço, levou até a varanda e me entregou um pedaço de pano amarrado. Dentro tinha um dente. Não era de leite. Era escuro, com raiz grande e rachaduras. Disse para eu enterrar no pasto, perto da cerca onde o boi foi achado morto. Disse para não contar para ninguém. Fui sozinha. Enterrei perto da cerca. A terra estava úmida, remexida. Quando voltei, Samuel não estava mais em casa. Meu pai disse que ele devia estar andando pelo mato. Minha mãe disse que ele precisava de descanso. Mas vó Luzia estava parada no batente da porta, olhando para o chão, como se soubesse que ele não tinha ido caminhar. Naquela noite, escutei algo do lado de fora. Um barulho baixo, como arranhando madeira. Fiquei no meu canto. Só de manhã vi que a porta do galpão estava entreaberta. Samuel voltou antes do meio-dia. Sujo, com cheiro forte, os pés riscados de barro. Disse que estava cansado, que não lembrava de onde tinha ido. Vó Luzia preparou um banho quente. Não falou nada, mas durante o banho, notei ela jogando algo dentro da água. Era uma folha seca. Depois mais 2. Uma delas tinha cheiro de queimado. No final daquela semana, achei um caderno da vó Luzia dentro da lata de farinha. Estava envolvido num pano de prato velho. As folhas estavam manchadas e muitas páginas tinham só datas anotadas. Quase todas em noites de lua cheia. No meio do caderno, havia frases soltas. Ele nasceu torto, mas não por fora. Toda linhagem tem uma rachadura. A fome que não é de comida. No final, uma anotação que me arrepiou. Na 7ª lua, ou se cura, ou se perde. Mostrei o caderno para minha mãe. Ela olhou as páginas e mandou queimar. Meu pai nem quis ver, mas vó Luzia disse que era tarde, e que se a gente não aceitasse o que estava em Samuel, a coisa tomaria outro rumo. Ninguém respondeu. No mês seguinte, na véspera da lua cheia, meu pai levou Samuel para a cidade sem explicar.
Voltaram no dia seguinte com uma garrafa de vidro escuro e um cheiro forte de erva. Meu irmão passou a tomar o líquido todas as noites, mas as crises não pararam. Na última lua, vó Luzia passou a dormir na sala. Disse que queria ficar perto. Na manhã seguinte, o banco onde ela dormia estava vazio. A porta dos fundos, aberta. O terço dela foi encontrado perto do galinheiro. Samuel não falou nada. E ninguém teve coragem de perguntar. Vó Luzia nunca foi mulher de sair sem avisar. Nunca dormiu fora. Nunca ficou mais de 2 minutos sem o terço. Mas naquele dia, ninguém procurou. Meu pai disse que ela devia ter ido até a vizinha. Minha mãe fingiu concordar. Samuel passou o dia trancado no quarto. No fim da tarde, encontrei marcas no galinheiro. Não eram pegadas comuns. Eram fundas, compridas, com 4 dedos bem separados e um risco no centro, como se a unha tivesse rasgado o barro. As galinhas estavam inquietas. Algumas tinham parado de botar. Na porta dos fundos, perto do batente, encontrei um dos chinelos de vó Luzia, molhado. O outro apareceu depois, em cima do telhado do galpão. No mesmo dia, Samuel teve uma crise diferente. Não espumou, não travou os braços. Só ficou deitado, olhando para o teto, respirando pesado. Os olhos não viravam mais. Estavam fixos. A pele dele estava quente e o cheiro era ruim. Não de febre, mas de suor velho com coisa estragada. Durante a madrugada, ouvi um barulho vindo do galpão. Algo arrastando no chão. Pegadas de novo. Desta vez, com sangue. Samuel apareceu na cozinha ao amanhecer. Roupas limpas, mas com um corte no peito. Um risco fundo, feito por algo que não era faca. Ninguém perguntou nada. A lua cheia tinha passado. E com ela, o pior também parecia ter ido embora. As crises cessaram. Os animais pararam de berrar à noite. Ninguém dizia isso em voz alta, mas todo mundo fingia que o problema tinha recuado. Como se desse para descansar entre um susto e outro. Mesmo assim, algumas coisas ficaram. 3 cachorros desapareceram naquela semana. 2 eram nossos. O outro, do vizinho. Ninguém ouviu latido. Ninguém viu sangue. Samuel passou a dormir muito. Às vezes no chão da sala, às vezes no corredor, com a cabeça encostada na parede. Dizia que o corpo estava leve, como se estivesse se recuperando. Eu via diferente. Ele parecia esvaziado. Falava pouco, com os olhos fixos em algum ponto que não existia. Andava pela casa com passos lentos, como quem ouve algo que os outros não ouvem. Numa manhã fui até o quarto dele. A porta estava aberta, a janela também. No chão, barro seco espalhado em pegadas incompletas. Na parede, uma frase escrita com os dedos. Não é minha escolha. Chamei minha mãe. Ela olhou, ficou parada por alguns segundos e depois saiu. Não quis comentar. Meu pai viu e apenas empurrou a porta com força. Não apagaram. Não pintaram por cima. Ficou ali. Samuel apareceu mais tarde com um corte no braço. Disse que caiu. A ferida era funda, mas ele não demonstrava dor. Aquilo não era só ferimento. Era sinal de alguma coisa que ele mesmo não sabia explicar. Ou não podia. A próxima lua cheia estava há 2 semanas. E ninguém estava dormindo direito. A próxima lua cheia caiu numa sexta-feira. O céu ficou limpo o dia inteiro, como se soubesse o que vinha à noite. Ninguém comentou, mas todo mundo reparou que Samuel não jantou. Passou o dia quieto, sentado no batente da porta com os pés no barro e os olhos virados para o pasto. Vó Luzia continuava desaparecida. A cadeira dela ainda estava no mesmo canto, com o terço pendurado no encosto. Desde aquela manhã em que ela sumiu, ninguém tocou mais no lugar. Na noite da lua cheia, meu pai trancou a casa por dentro. Travou as janelas com pedaços de madeira. Minha mãe acendeu uma vela no quarto. Eu fui até a cozinha e peguei a faca de cortar carne. Samuel já não estava mais dentro. A gente ouviu o primeiro uivo antes da meia-noite. Vinha de longe, mas não parecia bicho. Era mais grave, mais contido. Do lado de fora, os bois se agitaram. As galinhas ficaram em silêncio. E depois, mais perto, veio o segundo uivo. Me escondi no quarto. A vela apagou sozinha. Escutei os passos passando rente à parede, depois arranhando a porta da sala. Uma unha grossa, raspando devagar, como se quisesse dizer alguma coisa. Depois disso, só silêncio. De manhã, a casa estava intacta. A porta, trancada. Nenhum vidro quebrado. Mas no curral,
O chão estava afundado, como se algo tivesse se arrastado. E no pasto, marcas largas, fundas, desaparecendo em direção ao mato. Samuel nunca mais voltou. Meu pai saiu dias depois e não quis saber de mais nada. Minha mãe ficou doente e morreu no inverno seguinte. Foi quando decidi ir embora. Fui morar com uma tia em outra cidade e não voltei mais. Achei que mudando de lugar daria para esquecer o que aconteceu. Mas tem coisa que não se esquece. Ainda tranco as janelas em noites de lua cheia. História 2. O lobisomem de Pedra Branca era o meu pai. Relato de um ex-morador do interior do Ceará. Eu tinha 12 anos quando vi um cachorro ser atropelado na estrada de terra, perto do açude. Era grande demais, o pelo encardido, as patas compridas como de gente. Mas o que ficou comigo foi o olhar. Não era olhar de bicho. Na manhã seguinte, encontraram o corpo de um homem, nu, ensanguentado, com o rosto irreconhecível. Estava no mesmo lugar onde o cachorro tinha sido atropelado. A polícia apareceu, mas ninguém falou nada. O povo da região sabia o que era. E quem não sabia, preferia não saber. Na época, disseram que foi algum andarilho, mas ninguém da vila conhecia ele. Ninguém veio procurar. Ninguém fez velório. Nunca esqueci o cheiro de pelo queimado. As pegadas que apareciam depois da chuva, fundas demais para serem de cachorro. Os uivos abafados no meio da noite. Desde então, em toda a lua cheia, eu fecho as janelas, por precaução. Estou contando isso agora porque meu pai morreu faz poucos dias. Foi em São Paulo. Entre as coisas dele encontrei uma carta, escrita à mão, endereçada a mim. Nunca chegou a mandar. Ele falava sobre Pedra Branca, sobre coisas que aconteceram e que ele fingiu esquecer. Na época do ocorrido, morávamos num sítio pequeno. A casa era de tijolo cru, com o reboco descascando. Teto de telha, galinheiro nos fundos, mato em volta. À noite, o cheiro de terra molhada se misturava ao de fumaça. Não havia vizinhos por perto. Só o casebre da dona Hilda, que falava sozinha e deixava a vela acesa no pé da cerca. Tonho, o único homem que aparecia às vezes para beber com meu pai, sumiu do nada um mês depois do atropelamento. Minha mãe evitava o assunto. Meu pai passou a dormir com um facão do lado da cama. E sempre que a lua cheia se aproximava, ficava mais calado, mais tenso. Dizia que era só por segurança. Mas eu lembrava do cachorro, lembrava do corpo, lembrava que ninguém quis falar sobre aquilo. Nem mesmo quando começaram a aparecer galinhas mortas no quintal, ou quando ouvimos arranhões na porta da cozinha. Agora que ele se foi, entendi que ele sabia mais do que dizia. Na época, meu pai achava que eu não via as coisas. Mas eu prestava atenção. Ele começava a trancar tudo 2 dias antes da lua cheia. Afiava o facão, colocava sal grosso nos cantos da casa. Dizia que era costume antigo, besteira de gente do mato. Mas os olhos dele contavam outra coisa. Foi quando começaram as mortes. As mortes começaram devagar. Primeiro um cachorro do vizinho, depois um bode do seu Raimundo, que morava a 2 quilômetros. Os animais eram encontrados rasgados, mas sem sinais de que tinham sido comidos. Só o sangue espalhado e as marcas de unha nas paredes ou nas cercas. Na nossa casa, as galinhas começaram a desaparecer. Às vezes aparecia só a asa ou a cabeça jogada no meio do quintal. Meu pai não falava nada. Só amarrava melhor o galinheiro e reforçava a porta com um pedaço de madeira por dentro. Quando eu perguntava, ele dizia que era gambá. Uma noite, escutei um barulho na porta da frente, como se alguém tivesse passado as unhas devagar na madeira. Fiquei parado, sem respirar. Meu pai levantou, abriu a gaveta e tirou o facão. Nem perguntou nada. Só ficou parado escutando, com o ouvido colado na parede. No dia seguinte, vi pegadas no barro. Pareciam de cachorro, mas o tamanho estava errado. Grandes demais. Falei disso com o pessoal da escola, mas riram. Disseram que era história de filme. Até Dona Hilda me mandou calar a boca. Disse que essas coisas só pioravam quando a gente dava nome para elas. Na outra semana, acharam o corpo do Tonho, ou o que sobrou dele. Estava numa vala, com as tripas espalhadas e o rosto arrancado. Disseram que foi onça. Em Pedra Branca nunca teve onça. Depois da morte do Tonho, o silêncio ficou diferente. Ninguém mais falava nada na vila, mas o jeito como as pessoas olhavam umas para as outras mudou. À noite, as casas acendiam mais luzes.
Os cachorros latiam mais. E ninguém andava sozinho depois das 6. As coisas pioraram dentro de casa. Meu pai começou a cochilar durante o dia e ficar acordado a madrugada inteira. Vivia de olho na mata. Passava café forte e ficava sentado na cadeira de palha, com o facão no colo. Minha mãe evitava sair do quarto. Comecei a ouvir barulhos no telhado. Não era rato, eram passos, lentos, como se alguém pesado demais andasse sobre as telhas. Quando contei, meu pai disse que eu estava ficando impressionado com as histórias. Mas ele sabia. Na semana seguinte, encontrei um osso dentro da minha gaveta. Era pequeno, limpo, como se tivesse sido fervido. Fui até a casa da dona Hilda. Perguntei se ela sabia de alguma coisa. Ela me mandou ir embora e disse que quem mexe com coisa de bicho acaba virando isca. Tentei seguir meu pai certa noite quando ele saiu com o facão e a lanterna. Me escondi atrás das bananeiras. Vi ele andando até o galinheiro, depois para o mato. Ele parou, como se escutasse alguma coisa. E então se virou bruscamente, como se soubesse que estava sendo seguido. Fugi antes que me visse. A dúvida começou a crescer. Se não era ele, por que agia como se soubesse? E se fosse ele? Encontrei a resposta por acaso, mexendo numa caixa velha no armário do meu pai. Dentro, havia um caderno de capa dura, coberto de poeira e com manchas de ferrugem. Era um diário. As primeiras páginas falavam sobre o plantio, os ciclos de chuva, as contas da feira. Mas depois, os registros mudavam. Meu pai anotava datas, sempre próximas da lua cheia. E ao lado delas, escrevia coisas como barulho na mata, galinha faltando, sangue no curral. Em algumas, ele desenhava símbolos. Cruz com um risco atravessado, círculos com marcas de garras. Um deles aparecia repetido dezenas de vezes. Comecei a vê-lo também esculpido nos troncos das árvores perto do quintal. Na última página, havia só uma frase: enquanto ele viver, o ciclo não termina. Mostrei para minha mãe. Ela não disse nada, apenas pegou o diário e guardou numa gaveta com chave. No dia seguinte fingiu que nada aconteceu, mas algo já tinha mudado. No domingo, a filha do seu Raimundo desapareceu. Tinha ido buscar lenha. O corpo dela foi encontrado 2 dias depois, perto da grota. Destroçado, a roupa rasgada, marcas no pescoço. O povo dizia que foi algum animal, mas ninguém ousava repetir o nome que circulava em silêncio. Meu pai se trancou no quarto por 3 dias. Minha mãe dizia que era gripe, mas à noite ouvíamos ele rosnar. Não era gemido, era rosnado mesmo. Baixo, preso na garganta, como se estivesse lutando contra alguma coisa dentro dele. Na quarta-feira, minha mãe me mandou dormir na casa da dona Hilda. Não explicou o motivo, só disse que era melhor assim. Naquela noite, vi minha casa pegar fogo. Fiquei parado do outro lado da cerca, sem conseguir me aproximar. As chamas já tinham tomado metade da casa quando percebi que ninguém fazia nada. Os vizinhos estavam ali, olhavam, mas ninguém trouxe balde, ninguém gritou. Só ficaram observando, como se aquilo já estivesse decidido antes de começar. Dona Hilda me segurou pelo ombro. Disse para eu não entrar, que era melhor assim. Na manhã seguinte, 2 corpos foram encontrados. Um era da minha mãe, caída perto da porta dos fundos. O outro, disseram que era do meu pai. Mas não sobrou muita coisa. Parte do corpo parecia destruída de dentro para fora. Os restos estavam espalhados, como se algo tivesse tentado sair. O laudo disse que foi incêndio acidental, curto-circuito. Mas não tinha energia elétrica naquela casa. Depois daquilo me mandaram para Quixeramobim. Fui morar com uma tia que nunca me escreveu. Ninguém falou mais sobre o que aconteceu. Era como se minha família tivesse deixado de existir. E eu, ainda um garoto, segui a minha vida. Acabei me mudando para Fortaleza e depois vim para São Paulo. Mesmo depois de todos esses anos, eu acho que a minha mãe quis me proteger do meu pai. E por isso ela colocou fogo na casa para que ninguém mais morresse. História 3. A Casa da Colina, em São Tomé das Letras. Voltar para São Tomé das Letras não foi uma escolha. Depois que minha mãe morreu, o único parente vivo era meu avô, João Batista. Com Alzheimer avançado e sem ninguém para cuidar, sobrou para mim. A casa dele ficava afastada, no alto de uma colina. O mato já tinha tomado parte do caminho. O portão estava escorado com arame. Na varanda, os móveis estavam cobertos de poeira e fezes de bicho. O cheiro de dentro era ruim.
Misturava mofo, urina antiga e alguma coisa parecida com pelo molhado. Não dava para saber de onde vinha. Encontrei meu avô sentado na poltrona, sem camisa, os olhos fixos na parede. Não reagiu quando falei com ele. Só respirava alto, como se tivesse acabado de correr. A roupa estava suja e o chão ao redor dele, manchado. Achei que fosse coisa da doença. Coloquei comida, dei banho, arrumei o mínimo. Queria que a primeira noite passasse logo. Ele se trancou no quarto assim que escureceu. Tranca grossa por dentro, uma corrente cruzada. Achei exagero, mas deixei. Talvez fosse um costume antigo. De madrugada, acordei com um som vindo do corredor. Um barulho seco, repetido, como unha raspando madeira. Me aproximei do quarto dele. O barulho vinha dali. Era constante, forte. Não parecia unha humana. Fiquei parado ouvindo até parar. Voltei para o quarto e empurrei o armário contra a porta. Não consegui dormir o resto da noite. Na manhã seguinte, o quarto dele estava trancado como antes. Quando saiu, agia como se nada tivesse acontecido. Não lembrava quem eu era, nem que eu estava ali. Fiquei observando enquanto ele tomava o café. As mãos tremiam. As unhas estavam curtas, normais. Mas os olhos pareciam mais atentos do que no dia anterior. Passei o dia limpando a casa. O armário do corredor estava emperrado. Forcei e encontrei uma caixa pequena de madeira, trancada com um pedaço de couro amarrado. Cortei com canivete. Dentro tinha 3 coisas. Um pano sujo, com manchas escuras e ressecadas, o que pareciam ser garras arrancadas. E uma foto. Meu avô mais jovem, amarrado a uma árvore, suado, o rosto contorcido. Não dava para saber se era dor ou medo. No fundo da imagem, uma figura sem forma definida. Atrás da foto, uma palavra escrita em caneta. Lembra. Fui até o antigo galinheiro. As tábuas estavam podres. No chão de terra batida, havia um símbolo marcado com um objeto cortante. Um círculo com traços internos. Era o mesmo símbolo da foto. O cheiro ali era ainda pior do que na casa, como algo morto havia muito tempo. Naquela noite, antes de dormir, empurrei o armário contra a porta novamente. O som voltou, mais alto, mais agressivo, e por alguns segundos tive a impressão de que vinha de mais de um lugar ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, fui atrás de Pedro Furtado, velho conhecido da família. Ele morava sozinho num barraco de madeira nos fundos da cidade. Lembrei que ele e meu avô trabalharam juntos em alguma obra pública, décadas atrás. Pedro não parecia surpreso com a minha visita. Só perguntou: "Ele ainda tá lá em cima?" Ficou em silêncio por um tempo. Depois falou baixo. Disse que João era um homem bom, mas que tinha coisa errada com ele desde novo. Coisa que vinha do sangue ou da alma. Ninguém sabia ao certo. Me contou que houve um tempo em que as pessoas da cidade queriam expulsá-lo, que animais apareciam mortos, galinhas sumiam, e sempre nas mesmas datas. Numa época, disseram que ele andava pelo mato à noite, sem roupa, arranhado, desorientado. Mas quando amanhecia, ele dizia não lembrar de nada. Pedro me olhou como quem não queria continuar. Só disse que as correntes não eram por causa da doença, eram por causa das luas. Voltei para casa com aquilo na cabeça. Não sabia o que pensar. Estava cansado, confuso. Só queria descansar. Mas quando cheguei, vi pela janela algo estranho. A corrente da porta do quarto do meu avô estava no chão, rompida. A madeira da porta tinha farpas soltas. E marcas. 5 marcas longas e paralelas, do batente até o chão. As marcas na porta não saíam da minha cabeça. Tirei foto. Guardei no celular, como se isso tornasse tudo mais real. O vô estava no mesmo lugar de sempre, olhando para o nada. A corrente quebrada, segundo ele, já estava assim. Naquela tarde, fui até o galinheiro. Tinha evitado entrar de verdade na primeira vez, mas agora precisava olhar com calma. O cheiro era pior do que eu lembrava. Tinha umidade, mas não era só isso. Era como carne estragada, misturada com bicho molhado. As paredes internas estavam arranhadas. Não era simbólico, era físico. Madeira lascada de dentro para fora. E no teto, penas grudadas com alguma substância escura. Fui até os fundos e encontrei uma estaca de ferro fincada na terra, com pedaços de corda podre em volta. Aquilo não era galinheiro. Nunca foi. Era um lugar de contenção. Enquanto mexia na terra ao redor da estaca, ouvi o barulho do portão da frente batendo.
Voltei correndo. A casa estava silenciosa. Entrei devagar. No meio da sala, meu avô estava nu, sentado no chão, tremendo, o corpo coberto de arranhões, as mãos ensanguentadas, os olhos escuros. Não havia branco neles. Ele não disse uma palavra. Nem precisou. No dia seguinte, ele não lembrava de nada. Ou fingia. Estava limpo, com a mesma camisa puída de antes, sentado na poltrona. Agia como se nada tivesse acontecido. Quando perguntei das marcas no corpo, ele passou a mão por cima e deu de ombros. A voz falhou quando tentou dizer meu nome. Subi até o quarto. Revirando uma cômoda que parecia intocada, encontrei um caderno. A capa já quase se desfazia. As páginas estavam manchadas de umidade, mas ainda legíveis. Era da minha avó, um diário. As datas iam dos anos 70 até o fim dos 90. Ela descrevia noites difíceis. Dizia que João se tornava outra coisa durante certos períodos. Não explicava o quê, mas falava de febres altas, dentes rangendo no escuro e sons no telhado. Dizia que ele precisava ser amarrado, vigiado, que se ficasse solto, fazia coisas que não podia lembrar depois. Relatava sumiços de animais, portas arrombadas e um cheiro forte que enchia a casa sempre que a lua crescia. Na última entrada, o texto mudava. Estava mais curto, escrito com pressa. Se você estiver lendo isso, corra antes da sexta lua. Não é mais ele. Fechei o diário. Olhei pela janela. O céu estava limpo. E pela primeira vez desde que cheguei, percebi. Faltavam 3 noites para a próxima lua cheia. Naquela noite fui dormir com o armário encostado na porta e a faca de cozinha embaixo do travesseiro. O sono veio aos poucos. Acordei no meio da madrugada com o som de uivos. Não próximos, mas não distantes o suficiente. Na manhã seguinte, Dona Glória bateu no portão. Disse que o cachorro dela havia sumido. E que outros 3 da vizinhança também. Evitou entrar. Só disse que era tempo de fechar bem as janelas. Voltei para dentro. O chão do corredor estava sujo, como se alguém tivesse passado com os pés descalços. Rastros de lama, barro escuro. Segui até meu quarto. A porta estava do jeito que deixei, mas algo não estava certo. Afastei a cama. Embaixo dela havia arranhões, profundos, como se alguém tivesse sido arrastado, ou tivesse tentado sair. Pequenos pedaços de unha estavam presos na madeira. E um cheiro, o mesmo cheiro da caixa, do galinheiro, do pano sujo, seco, animal. Fiquei ali de joelhos, olhando os riscos. Me dei conta de que não sabia onde meu avô estava naquele momento. Comecei a chamar por ele pela casa. Nenhuma resposta. Então, do lado de fora, perto do mato, ouvi minha própria voz sendo imitada. No dia seguinte, me tranquei por dentro. Martelei as janelas, passei cadeado na porta da frente. Liguei para um primo em Belo Horizonte, pedi para vir me buscar no fim da semana. Não dei explicações, só pedi. A noite chegou devagar. A lua subiu limpa, redonda, por trás da colina. Batia direto no telhado. A casa parecia menor por dentro. O ar pesava, parado. A madeira estalava. Os sons começaram perto das 8. Primeiro o barulho das telhas, como se alguém andasse em cima, com calma. Depois, arranhões curtos, repetidos. Algo pesado se movia devagar, de um lado para o outro. Me escondi no corredor com a faca de cozinha na mão. A luz da lua atravessava uma fresta da janela. Tudo estava quieto, até o momento em que o vitrô da sala explodiu. O som seco do vidro, os cacos no chão. Corri para a cozinha, mas não deu tempo. Vi uma forma passando pelo corredor. Rastejava, mas era grande. As garras batiam na parede. O cheiro invadiu tudo. Barro, pelo queimado e alguma coisa mais forte, que dava náusea. Joguei o corpo contra a porta dos fundos. A tranca não resistiu. Caí no barranco atrás da casa e rolei até parar no meio do mato. Levantei e corri sem olhar para trás. Acordei no meio do mato, entre galhos quebrados e folhas úmidas. A cabeça latejava. A camisa estava rasgada. A pele arranhada nos braços e nas costas. Os pés descalços ardiam. O céu ainda escuro indicava que não era nem 5 da manhã. Demorei para entender onde estava. Reconheci uma trilha antiga que descia da colina para o antigo curral. Tentei levantar. O corpo doía como se eu tivesse sido espancado. A garganta seca, as mãos cobertas de lama. Demorei quase 1 hora para conseguir subir de volta.
A casa estava em silêncio. A porta dos fundos, escancarada. Os cacos do vitrô ainda no chão. Nenhum sinal do meu avô. Nem pegadas, nem marcas. Nada. Olhei cada cômodo. A corrente da porta do quarto estava partida ao meio. No galinheiro, as cordas tinham desaparecido. O cheiro que antes enchia o ar havia sumido. Nem o cheiro, nem os sons, nem as marcas. Chamei a polícia ainda naquela manhã. Disseram que eu estava em estado de choque, que provavelmente tive um surto, que meu avô, com Alzheimer avançado, poderia ter se perdido no mato. Fizeram buscas por 2 dias. Não encontraram nada. Meu primo chegou e eu não pensei 2 vezes em ir embora. O meu avô? Eu realmente não sei o que aconteceu com ele e não quero saber. Eu não consigo lidar com o que aconteceu naquela casa.